Louvar o Senhor mais uma vez, te agradecendo por esse dia maravilhoso, ó Deus, pelo cuidado, carinho do Senhor conosco. E neste momento, ó Pai, nós te pedimos a tua presença conosco nesta aula. Querido Espírito Santo, vem nos ajudar a ministrar, Senhor, nesta aula, no nome de Jesus, trazendo sabedoria, conhecimento, graça, unção, temor. Meu Pai, para que nós possamos, ó Deus, fazer com excelência a obra que o Senhor tem nos confiado e nos chamado. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o chamado de José, capítulo 37 de Gênesis. Vamos ler o versículo 1 e 2. Gênesis 37, 1 e 2. Amém? Amém. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles ao seu pai. Primeiro ponto, nós iniciando sobre o chamado de José, dentro do versículo que nós acabamos de ler, nós vemos, irmãos, aqui algo profético, algo também que poderá suceder ministerialmente, que uma geração nova que denunciará a geração mais velha. José, com seus 17 anos de idade, apresentava as ovelhas de seu pai juntamente com seus irmãos. As notícias não eram boas dadas de José a Jacó sobre os seus irmãos. Com essa atitude de José, seus irmãos passaram a odiá-lo. Toda transparência ministerial poderá gerar ódio no coração daqueles que estão corrompendo com a obra de Deus. Então hoje nós sabemos que existe vários ministérios, muitos líderes, mas nem todos estão andando de acordo com a palavra do Senhor. E o texto diz que José, irmãos, com seus 17 anos, jovem, ele já estava apacentando as ovelhas do seu pai junto com seus irmãos. Só que a notícia que ele levava para Jacó não eram notícias boas. Ou seja, alguma coisa os seus irmãos estavam aprontando, estavam fazendo errado, deixando de desejar. E com isso, Jacó ficava sabendo. E uma das coisas que nós prezamos, que é o ministério transparente, irmãos, poderá causar inveja em muitas pessoas. Aqui diz que ele estava junto com os seus irmãos, os filhos de Bila, né? E também de Zilpa. Ou seja, nós poderemos estar caminhando com muitos ministérios, mas a nossa transparência vai denunciar os que estão fazendo errado. E como isso acontece? Muitas das vezes, irmãos, pode ter certeza, você não vai ter que falar nada. O seu próprio testemunho ministerial, a sua própria conduta de um servo ou uma serva do Senhor vai denunciar que se diz que são e não são. Por que a maioria dos ministérios que tem assim, procura ter uma vida transparente, biblicamente, são perseguidos, são taxados? São radicais demais, não sei o que, eles se acham santos demais. Porque, na verdade, a nossa própria conduta ministerial, espiritual, está denunciando. Amém? E muitas pessoas, assim, muitas ovelhas do Senhor,
Como Deus é o Senhor, Jesus é o pastor delas, Jesus não vai deixar essas ovelhas enganadas. Os irmãos de José estavam apacentando quem? As ovelhas de seu pai, mas havia má conduta, com certeza com as ovelhas. Amém? Então vai chegar um momento, e está chegando esse momento, irmão João Batista, que Deus não vai permitir essas atitudes mais. Deus está levantando um José hoje, amém? Amém, Senhor. Que vai apacentar, mas vai apacentar com amor, vai apacentar com carinho, vai cuidar de verdade. E com essa atitude, querendo ou não, muitos vão falar, não, lá, o Belchó está se achando, lá, o João Quente está se achando que ele é o tal. Ou seja, não vai ser as nossas palavras, vai ser as nossas atitudes ministerial, espiritual, nossa transparência de vida cristã, que vai denunciar aqueles que dizem que são e não são. E vai ter pedrada, vai ter perseguições, vão te odiar, vão me odiar. Por quê, irmãos? Por tão simplesmente não pregar a verdade. Nós não estaremos fazendo nada além do que viver a verdade do Senhor. Só que hoje, infelizmente, para muitos viver a verdade, irmãos, não dá. Tem que ter um entretenimento, tem que dizer o quê? Porque senão as pessoas não vêm. Senão as pessoas não ficam no ministério. Mas quando se fala da verdade, se prega a palavra do Senhor como ela é, embora muitos não ficam, mas os que ficam é que querem entrar no reino. Os que permanecem é que entenderam, falam, eu não abro mão, que seja 2 ou 3, mas eu quero entrar na vida eterna. Amém? Então, eu acredito que Deus está levantando uma nova geração, que vai denunciar a geração velha. A geração velha se corrompeu. A liderança, a maior parte da liderança se corrompeu, se vendeu, fizeram alianças, se contaminaram, infelizmente é isso. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele tem um remanescente. Ele tem um grupinho pequeno, mas Ele tem esse grupo, que está orando, que está jejuando, que está gemendo, está pagando preço, não são conhecidos ainda. José não era conhecido ainda, mas Deus estava olhando lá na frente José. Nós estamos aqui hoje, não somos conhecidos, mas Deus está vendo lá na frente o Márcio, a Fátima, o Belchó, o Mateus, a Janaína, cada um de nós, Deus está vendo lá na frente. Amém? Então José, irmãos, ele tinha essa preocupação com as ovelhas de seu pai. Se vamos fazer certo. Se vamos trabalhar, então vamos trabalhar corretamente. Só que quando ele percebia os seus irmãos não estavam dando de acordo. Os seus irmãos não estavam fazendo por merecer. O cargo, a incumbência. Hoje muitos irmãos não estão fazendo por merecer. Porque cuidar da obra, fazer parte do ministério, irmãos, é uma dádiva dos céus, é um presente de Deus. Deus não precisa de ninguém de nós para salvar, para libertar, para curar. Ele não precisa, mas Ele quis compartilhar isso conosco. Ele quis dividir essa alegria com cada um de nós. Está entendendo? Então Deus, irmãos, Ele é poderoso, amém, para fazer, e Ele quis que nós vivenciássemos essa alegria de ver o que é uma alma sendo salva, uma pessoa sendo liberta, uma pessoa sendo transformada. Então José está ali apacentando as ovelhas do seu pai junto com os seus irmãos, só que ele percebe que os seus irmãos estão fazendo coisas erradas. Talvez está maltratando as ovelhas, está chutando as ovelhas, está chamando o cajado das ovelhas. E hoje é diferente. Quantas ovelhas, irmãos, machucadas? Quantas ovelhas feridas? Nós estávamos numa visita hoje, conversando sobre isso. Liderança que está amaldiçoando. Eu te amaldiçoo. Não vai dar em nada, acabou. Infelizmente. Só que Deus está levantando alguém. Deus está levantando alguém nessa geração, um José,
um Samuel que vai honrar o rebanho do Senhor, que vai cuidar com amor, que vai cuidar com carinho, porque, irmãos, a obra não é nossa, as ovelhas não são nossas, não é minha, não. Eu tenho a honra de poder ministrar as ovelhas do Senhor. Você vai ter a honra, está tendo a honra de ministrar as ovelhas do Senhor. Amém? Então nós temos que ter essa consciência que, pelo fato de nós andarmos dentro da linha da palavra do Senhor, do alinhamento da palavra do Senhor, alguém vai te criticar, alguém não vai te amar, não, não vai te odiar, irmãos. E pior, não tem nada pior do que, querido, você sabe que tem um crente falando mal de você, e pior ainda, um líder falando mal de você. Não, no máximo, lá não é pastor, não. Lá foi ungido com banho de porco. Infelizmente, mas por quê? Porque vai doer, irmão, sabe? A nossa atitude correta, embora tenhamos falha, mas o nosso objetivo é andar corretamente, vai gerar ódio no coração de muitas pessoas. E foi o que aconteceu com José. Porque José via aquilo ali, irmãos, e José denunciava. José denunciava seus irmãos para Jacó. Então, muitas das vezes, ou um gancho aqui também, irmãos, quem é o dono das ovelhas? Jesus. Então, para Deus, tem muitos que estão pregando aquilo que não vive, aquilo que não é. Faça justiça em favor das suas ovelhas. Eu tenho orado assim, irmão, por amor às ovelhas. Tem muitos líderes aí que estão pisando as ovelhas, estão machucando as ovelhas, estão ferindo as ovelhas do Senhor. Então nós, como servos do Senhor, que conhecemos a verdade, temos que denunciar a Deus. Não é aos homens, não é Deus, não deixa não, tira de lá se for preciso, faça justiça. E Deus tem feito. Muitas pessoas têm visto aí o cuidar de Deus sobre a vida delas nessa questão. Porque alguém tem denunciado, alguém tem clamado, alguém tem intercedido pelas ovelhas do Senhor. Amém? Então Deus está levantando uma geração nova que vai denunciar a geração mais velha. Uma geração que infelizmente se corrompeu. Mas através daqueles que estão alinhados com a vontade de Deus, querido, Deus está trazendo a restauração das ovelhas, Deus está trazendo a cura, Deus está trazendo um tempo novo para o seu rebanho. Amém? Outro ponto, Gênesis 37, 5, 8 e 9. No compartilhar dos nossos sonhos, saberemos quem se alegrará conosco e quem nos odiará. Gênesis 37, 5. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Verso 8. Então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. 9. E teve José outro sonho e o contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinaram a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é esse que tiveste? Porventura veremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? E seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no teu coração. O sonho que José teve incomodou todos os seus irmãos ao ponto de odiar ele ainda mais, pois o sonho era que um dia José governaria sobre toda a sua família. A interpretação dos sonhos foi dada pelos próprios irmãos de José, que um dia todos eles se curvariam diante dele. José teve outro sonho que, contando para seus irmãos e seu pai, gerou mais indignação até no coração de seu pai Jacó. Nem todos irão se alegrar com as suas revelações e visões que Deus te dará. Vão te odiar e tramarem contra a sua vida.
nem todos, irmãos, estão aptos para ouvir o que Deus nos falar. José, ele vai ter um sonho, ele quer compartilhar esse sonho com seus irmãos, que eles estão no campo, que ele via vários peixes, e os 11 peixes se dobravam diante dele, e o feixe dele era maior. Quando José conta o sonho, sabe o que é interessante aqui? Que os próprios irmãos de José dão a interpretação do sonho. Você está entendendo? Os próprios irmãos vão dizer assim: olha, você vai reinar sobre nós? Vai querer você governar sobre nós? Só que aí não para, aí ele tem outro sonho. E o sonho é que ele vê o sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele. Aí Jacó já está no meio também. O pai está no meio também e ouve o sonho. E Jacó dizendo assim: olha, que negócio é esse? Jacó agora vai dar a interpretação do sonho. Primeiro aos irmãos que dão a interpretação. Agora Jacó: você acha que eu, sua mãe e seus irmãos vão nos curvar diante de ti? E o que diz o texto? Que a inveja aumenta no coração dos irmãos de José. Aí eu pergunto: eles estavam preparados para ouvir esse sonho? Tem pessoas, irmãos, que não estarão aptas para nós compartilhar com elas o que Deus nos mostrar, para que elas saibam das revelações do propósito de Deus na nossa vida. Elas têm que estar no mesmo alinhamento, e nem todos estarão no mesmo alinhamento. Você vai contar: o Belchor está sonhando barriga cheia, comeu muita carne e queijo. Palhaçada. Amém? E está sonhando barriga cheia, está falando que Deus vai usar ele assim. Endoidou. Agora, tem aqueles, irmãos, que se alegram. Tem aquele que fala: não, eu creio nisso aí, e pode contar comigo, eu vou orar contigo, eu vou ajudar você, a alcançar o seu ministério. Só que aqui, irmãos, ninguém se alegrou. Ninguém, nem o pai Jacó foi repreender José. Só que, embora eles não entendendo, não aceitando, ignorando o sonho de José, era Deus mostrando, era Deus revelando para José. Então tem coisas, irmãos, que vai ter que ficar guardado conosco até o tempo que você fala: não, agora é o momento de falar. Agora é o momento de eu falar e compartilhar o que Deus me mostrou. Existem situações, irmãos, hoje em dia, que às vezes Deus dá uma visão, mas não é para ser falado naquele momento. Às vezes Deus dá uma revelação, talvez para o líder, mas é para ele orar dentro daquilo até chegar um momento que ele venha passar a revelação para a igreja. Mas tem pessoas que já recebem: não, vou te contar a boa nova. Deus me mostra, vem cá que eu quero falar contigo. Irmãos, para tudo tem um momento, para tudo tem um propósito. Agora, eu penso assim que José, eu quero compartilhar com meus irmãos, eu quero que eles se alegrem comigo, eu quero compartilhar com meu pai, eu quero que ele me aconselhe sobre isso. Qual foi o resultado? Você está doido? Você está louco? Você acha que vai ser governador sobre nós? Enfim, foi o resultado. Só que interessante, que gerou tanto ódio no coração dos irmãos e inveja, que os irmãos já não eram mais com José, não conversavam, não falavam, não dialogavam mais. Primeiro começando que José, era o linguarudo, que falava e entregava os irmãos. Já não era amado aí, entendeu? Agora é o sonhador, que mostra lá que o feixe dele é maior, os outros têm que se dobrar. Aí agora é a lua e o sol, irmãos, aí não dá. E foi o que aconteceu. Só que interessante, irmãos, isso aí não passa. Isso criou um ódio tão profundo no coração dos irmãos de José, ao ponto de que eles não querem o bem de José mais. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, orar a Deus se é o momento de compartilhar ou não o que Ele nos mostrou. Porque pode acontecer que
no contar, no compartilhar, irmãos, vai levantar uma nuvem de inveja contra a sua vida. Vai levantar uma nuvem de ódio contra a sua vida. E aquilo que era para ser bênção, agora você vai ter que guerrear mais, porque agora tem pessoas que estão te odiando. Tem pessoas agora que estão com raiva de você, porque você falou que você vai estar acima deles. É sério isso. Isso foi real na vida de José. O pai falou: para com isso. O que você está pensando? Nós vamos prostrar diante de você, você vai governar sobre nós. Só que é interessante que o texto diz assim, que a inveja tomou conta do coração dos irmãos, porém Jacó guardou aquilo no coração. Embora falando e repreendendo, mas ele guardou aquelas palavras no coração dele. Então, ou seja, tem que estar preparado, irmãos, para saber lidar com certas coisas que Deus vai mostrar e revelar. Amém? Então, José, ele com boa intenção, ele quis o quê? Ele falou: não, eu quero compartilhar, eu quero mostrar, eu quero falar. Só que, infelizmente, gerou ódio, gerou raiva, rancor no coração dos seus irmãos. Amém? Aí em Gênesis 37, 18 ao 21, 37, 18 ao 21, olha para você ver o norte que o negócio vai tomar, né? A gravidade que se tornou só pelo fato de ele compartilhar dos sonhos, né, dele com os irmãos. 18 ao 21, e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador morto. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos teus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse: não lhes tiremos a vida. Olha para você ver, irmãos, o que gerou no coração deles, o ponto que o ódio chegou. Olha para você ver. A trama para matar o sonhador. Um dos grandes perigos do ódio é que, se não for curado, pode levar à própria morte. E o coração dos irmãos de José já estavam determinados a matarem ele. É sério. Porém, Rúben, o mais velho, livrou José da trama de morte de seus irmãos. Para cada ameaça em nossas vidas, Deus trará um escape. Espera aí, gente, mas só porque contou 2 sonhos e denunciou os erros dele, que é matar o irmão. Estamos falando de irmão aqui, de família, de sangue, filhos do mesmo pai, embora filhos de mãe diferente, mas tem o sangue do pai, do patriarca Jacó. Mas o ódio foi tão grande no coração dos irmãos: vamos matar eles. Eles estavam no campo e José está indo de encontrar eles. E quando eles avistam José de longe, lá vem quem? O sonhar. Vão zombar de você. Olha lá, o sonhador está vindo. Está vindo. Vamos dar cabo da vida dele. E vamos ver o que vai ser do sonho deles. Então, irmãos, que nós possamos orar pedindo que sabedoria a Deus e discernimento em tudo que Deus nos mostrar. Cada um de nós aqui estamos sendo formados para o ministério. Cada um de nós aqui temos chamado. E Deus às vezes vem e fala conosco em profecia, né? Fala das nações: os voos estão sendo preparados, os navios estão sendo preparados, os barcos. Amém? E isso é gostoso. E é tão gostoso. Não, vem cá, eu quero contar para você, Mateus. Mas Mateus está preparado? Vem cá, Bechó, eu quero te contar o que Deus mostrou. Bechó está preparado? Porque eu quero me alegrar, eu quero que eles se alegrem comigo. Mas será que eles vão se alegrar? Será que eles vão entender o que eu vou falar? De que forma eles vão interpretar o que eu falar, o que Deus me mostrou? Eles vão se alegrar? Não, opa, eu creio é Deus, vai nessa tua força, continue. Ou eles vão dizer assim: você está querendo ser maior.
Você está querendo ser o tal. Foi o que aconteceu com José. José não queria aparecer, não. José só estava abrindo o coração para Deus me mostrou isso. Deus me deu esse sonho. Tanto é que a interpretação não vem de José, vem dos irmãos e vem de Jacó. Você está entendendo? Ou seja, os próprios irmãos e o próprio Jacó sabia que aqueles sonhos não eram sonhos de barriga cheia, era algo de Deus. E tudo que é de Deus é inconfundível. Irmãos, tudo que é de Deus é inquestionável, não se questiona. Por isso que eles ficaram irados, porque, não, você é novo, você está chegando agora. E vai querer estar sobre nós, reinar, mandar sobre nós. Querido, é assim. Mas que nós possamos aprender o que? Orar para Deus. Quando me ensina a esperar o tempo certo de poder compartilhar. Então tem muitas coisas que a vontade é assim, não, quer rasgar o coração, quero. Mas não é, não adianta. Deus fala, segura, espera um momento. Fecha a boca. Porque se nós fizermos fora do tempo, irmãos, é igual eu falo assim, vai gerar inveja. E gera. Irmãos, tem crente que tem inveja do olho, porque o Deus falou com ele em profecia, que Deus vai usar assim, assim, assim. Tem crente que tem inveja. Ah, sei não, aquilo lá foi da cara naquela profecia. Aquilo lá foi da cara naquela revelação. Infelizmente tem, irmãos. Amém? Então, o que acontece? Lá o sonhador vão matar ele. Vão querer matar o seu chamado, vão querer matar o seu ministério, só por causa de que ficaram sabendo que Deus vai te usar, você lembra, como profeta, como apóstolo, como pastor, como mestre, vão querer matar. Por que, pastor? Porque não será? Porque eles aprenderam a viver no errado, no erro. Não querem consertar sua vida, não querem mudar de atitude, não querem o quê? Pregar a verdade como tem que ser pregado. Aí você que faz um compromisso com Deus de pregar a verdade, e, querido, vai querer matar, vocês vão matar ele, vão acabar com ele, vão falar dele, aí nós acaba com ele. Só que para cada situação, para cada ameaça tem o quê? Um livramento de Rubem é o mais velho. Rubem, quando vê os irmãos tramando, opa, eu preciso livrar José. E o que acontece? Rubem fala assim, não, para que matar ele? Vamos jogar aqui na cisterna, deixa ele aí, ou sei lá. E a Bíblia diz o que? Que eles ouviram Rubem. Então, para cada situação, irmãos, pode ter certeza, Deus ele vai preparar um escape, Deus vai preparar alguém para te defender. Amém? Deus vai preparar alguém para não toca nele, não mata não. Né? Não precisa chegar a esse ponto não. E hoje, irmãos, quem é que nos defende? Quem é que nos guarda? O Espírito Santo é o nosso defensor, não é verdade? Tem anjo de guerra aí nos guardando, tem anjo de guerra acampado em nossa volta, porque, irmão, Satanás está doidinho para arrebentar com o Danilo. Satanás está doidinho para arrebentar com a escola é foma, entendeu? Mas tem alguém protegendo, tem alguém nos guardando, amém? Tem alguém que vai usar de um conselho e dizer, não faça isso não age dessa forma não, né? Então ele vai falar dessa forma, não vou matar ele não faça assim não, que aproveita verá que matemos o nosso irmão, escondemos seu sangue, vamos vendê-lo. Então é outro ponto, querido, vão tramar contra a tua vida para matar, para te destruir, mas ninguém pode tocar em tua vida, não pode. Há uma promessa de Deus para se cumprir na tua vida. Aleluia. Há um sonho de Deus, aleluia. Há um sonho de Deus, irmãos, para se concretizar, se realizar através da tua vida. O sonho de José não era de José, era de Deus. Amém? E enquanto você estiver no propósito, nós estivermos no propósito, ainda que tramam contra nós, vão tramar, mas vai ter um escape para a nossa vida. Amém? Outro ponto, Gênesis 37, 26.
Gênesis 37, 26. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos no seu sangue? Vinde e vendemo-lo a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. Olha para você ver o negócio. Vemos nos bastidores da vida de José a boa mão do Senhor, trazendo livramento de morte. Enquanto estivermos no propósito de Deus, Ele nos livrará de todo mal. Muitos tentarão matar seu chamado, e quando perceberem que não conseguiram, não darão trégua, mas vão fazer de tudo para que a promessa de Deus não se cumpra sobre a sua vida. Vão negociar o seu ministério, vendendo através da difamação e da calúnia. Querido, não mataram José, mas venderam ele para o Egito. E interessante que eles venderam ele para parentes distantes, né? Venderam, entendeu? Não matou, não vão pagar, não. Nós queremos ir longe. Eu estava aqui lembrando, que a gente sabe em algumas reuniões de ministério, é reunião para obreiro, né, para resolver assuntos do ministério, quer dizer, de interesse, deveria ser interesse espiritual para crescimento da igreja, para a obra do Senhor. Quem sai tiroteio, onde que vai discutir assunto da palavra de Deus? Para começar, não tinha nem porque era arma, né? E discutir ao ponto de uma pessoa apontar a arma para outra, ameaçar a outra. Assim, a visão está tão longe do que é cuidar do rebanho de Deus, do que é cuidar das ovelhas do Senhor, que o assunto virou outra coisa, foi guerra e tentativa mesmo de homicídio. Aliás, outros não só tentativa, né? Alguns até fazem mesmo. Infelizmente. Então, queridos, eles não matam José, mas vão vender ele. Ele não pode estar mais conosco. Vão tentar vender o nosso ministério, difamando, falando mal, fazendo com que nós venhamos o que está distanciado, longe deles, porque na verdade não caminham junto mesmo. Irmão, só vai caminhar junto quem entende o propósito de Deus na sua vida. Só vai celebrar quem realmente sabe que os sonhos são de Deus. Vão se alegrar junto, mas ao contrário, eu quero longe, eu quero você longe, eu nem quero saber do teu nome. Então, quer dizer, já vem o livramento de morte, o livramento de Deus. Mas eles não vão vender, tá passando ali uma comitiva de ismaelitas, vão vender para eles, para que derramar o sangue dele. Aí olha para você ver, eles vão pegar a túnica de José, vão matar um animal, o animal vai perder a vida para, infelizmente, né? Não sei aguentar toda a túnica de José, para quê? Para levar para o pai. Eles estão decididos, irmãos, a apagar o nome de José, enterrar o nome de José. Olha para você ver a trama que vamos matar esse animal, pega o sangue e embebeda e a capa, porque nós vamos levar para o pai e falar assim, reconhece se é a capa de José. Capa aqui fala que é de ministério, fala de chamado, né? Então eles vão fazer de tudo, irmãos, para o quê? Para apagar o seu nome, falar assim, olha, José não é mais. Não, o ministério dele não é mais, acabou, nem começou, não veio a existência. Só que não adianta. Amém? Nos bastidores dos céus, Deus está trabalhando em seu favor, vai estar trabalhando a nosso favor. Amém? A prova falsa de que José estava morto, né? Pegaram uma túnica de várias cores de José e ensanguentaram no sangue de um animal e mostraram para Jacó, para reconhecimento se de fato era a túnica de José. Jacó, por sua vez, enganado por seus filhos, acredita que José já não vive mais. Muitos talvez acreditarão nas falsas provas que seu ministério chamado acabou. Mas até mesmo José, sem entender o que estava acontecendo, Deus estava no controle de tudo. Agora pensa Jacó olhando a túnica, que foi Jacó que fez aquela túnica de várias cores, que gerou também ciúme nos irmãos. Jacó falou, não é do meu filho. Acabou José.
Acabou, não tem mais filho chamado José. Então, olha para você ver o nível que eles descem. Tão somente porque não entenderam o sonho. No lugar de se alegrar e celebrar, tiveram ódio, tiveram raiva, tiveram inveja. Por isso que nós voltamos batendo na mesma tecla. Orar a Deus, Deus, é a hora de eu contar. É a hora de eu compartilhar. Posso falar. Amém? Então, queridos, infelizmente, ele chega a um ponto e diz: vamos enganar o nosso pai. Muitos falam: nós não mataram, não, vamos enganar as pessoas. Não, Márcia acabou. Ih, Janaína acabou. Ih, João Batista entregou. Infelizmente, enganaram o pai. E embora enganando o pai acreditando, mas a realidade não era aquilo. Amém? Embora talvez venha difamar o seu nome um dia, queira Deus não aconteça, mas nós estamos trabalhando de algo dentro de um parâmetro aqui, irmão, que acontece. Muitos te dão tapinha nas costas, mas fala mal de ti por trás. Sorri por fora, mas por dentro, se eu pudesse esganar. Então, se eu pescoço, é desse jeito. Irmãos, Deus é conhecedor dos nossos corações. Amém? Então, muito cuidado. Mas, embora Jacó enganado, pensando, acabou, mas Deus está trabalhando. José está vivo. Falando mal ou não do seu ministério, o que importa é que Deus está no controle e você está vivo, de pé, na presença do Senhor. Amém? Amém. Aí nós vemos agora José na casa de Potifar, 39, capítulo 39. Olha para você ver, irmãos, o andamento das coisas. Para Jacó, José está morto. Os irmãos agora falam: não tem mais José. Mas, embora José tenha dito, Deus está trabalhando em cada detalhe. Deus está trabalhando em cada situação. Amém, queridos? Amém. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Aí olha para você ver, irmãos. Talvez José assim, sem entender o propósito, por que estava sendo vendido. Primeiro, por que sofreu ameaça de morte. Talvez por exemplo, Deus, aonde está o Senhor? Cadê a tua justiça? Mas Deus está trabalhando corretamente. Irmãos, Deus vai usar tudo quanto é trama contra a sua vida, falsidade contra a sua vida, calúnia. Deus, ele sabe usar tudo isso aí para te direcionar dentro do propósito dele. Na mente dos irmãos de Jacó, na cabeça de Jacó, não tem mais José. Ok? Na cabeça de Jacó está pior, não tem mais José, morreu. Na cabeça dos irmãos, vendemos, é escravo, não volta mais para casa. Mas Deus está falando assim: olha, você não está entendendo nada. Com a malícia de vocês, eu estou levando José para o caminho do cumprimento dos sonhos. Você está entendendo? Então Deus, ele transforma maldição em bênção. Irmãos, Deus transforma maldição em bênção. A maldição que os irmãos de José tramam contra ele e o próprio pai, Deus faz um caminho de bênção. Para onde que José é levado? Egito. Aonde vai se cumprir a promessa? Dá para entender isso? Então, aqui nós temos uma lição também, irmão. Muitas das vezes nós achamos que as coisas estão contrárias. Não é a verdade? Não, está tudo contrário. Os ventos são contrários. Mas, irmãos, é a direção perfeita que Deus está usando para que se cumpra a promessa. Muitas das vezes nós não vamos entender o que está acontecendo no nosso ministério. Espera aí, estava lotado, estava com a gente fora, agora está contando nos dedos, contando na igreja. Que negócio é esse?
Entendendo? Direção perfeita de Deus. Direção perfeita de Deus. Que lá na frente nós vamos ver que tudo vai se cumprir. Então, ainda que nós não estejamos entendendo, se estamos dentro do propósito, Deus ele vai abrir portas no cativeiro. José chega no Egito. Os ismaelitas vendem ele para Potifar, que é um dos chefes lá, grandão de Faraó. E diz aqui que nós acabamos de dizer que Deus prospera José, que Deus ele é com José. Dá para entender isso. E às vezes nós temos que procurar pedir sabedoria a Deus para nós não murmurar contra Deus, ficar indignado contra Deus, porque muitos ficam indignados. Deus, eu não estou entendendo, eu estou orando, eu estou jejuando, estou pagando preço, estou pegando a palavra, o negócio parece estar desandando. Na sua mente parece estar desandando, mas na mente de Deus está caminhando perfeitamente. Entendeu? Então agora José está na casa de Potifar, Deus está prosperando José, Deus é com José, e isso aqui é um grande segredo nosso, porque quando Deus é contigo, prospera. Quando Deus está contigo, a porta se abre. Você está entendendo isso? A Bíblia diz que quando a arca ficou na casa de Obed-Edom, 3 meses, foi 3 meses ou 6 meses, não me lembro agora. Nos meses que a arca ficou na casa de Obed-Edom, Deus prosperou a casa de Obed-Edom. Ou seja, se a presença de Deus está contigo, a única coisa que você precisa saber, na sua mente vai falar, você está dando tudo errado, mas se lá dentro não, Deus está comigo, vai prosperar, vai dar tudo certo, a porta vai se abrir. Como é que você chega no Egito, você é vendido por um dono lá, ele vê que Deus era contigo, o negócio começa a prosperar, ao ponto, não, você vai ser chefe da minha casa. Que negócio é esse? Só Deus. Ou seja, irmão, não importa se vão tentar matar o seu ministério, o seu chamado. Não importa se vão vender, falar, não, estou falando mal, eu quero acabar com o nome dele, eu quero trazer prova, não existe mais. Irmãos, pode estar falando mal, pode estar metendo na riba, Deus vai estar te prosperando. Deus ele vai estar abrindo uma porta para você. Então, Deus ele prospera José na casa de Potifar. Deus ele engrandece José na casa de Potifar. Mas as lutas não param. As guerras não param. O diabo quer parar José. O diabo ele vai querer parar você. Só que enquanto você estiver na presença dele e ele estiver contigo, irmão, pode tramar o que tramar. Pode armar o que quiser armar contra a sua vida. Deus ele tem um escape para você. A Bíblia diz que Deus prospera. Ele é chefe da casa agora de Potifar. Está tudo no domínio dele. José fala, acontece. Amém? José deu a palavra, acabou. É como se fosse a palavra de Potifar, ok? Só que aí, irmão, num dado momento, vem uma cilada. Vem uma cilada. Gênesis 39, 12. Gênesis 39, 12, 13. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou, dizendo, vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós, veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Irmãos, é difícil. Aí se você não tiver discernimento, você vai dizer, Deus, por quê? Porque o Senhor é comigo, o Senhor me prospera, o Senhor me honra na casa de Potifar. Aí vem uma cilada da esposa de Potifar, assediando ele, dizendo, vamos deitar comigo, vamos ter relação. Aí José, como um homem temente a Deus, respeitando também o seu senhor, ele não aceita o convite, porque ele vai, não, eu temo a meu Deus, eu honro meu pai, e eu não faço tal coisa.
Só que infelizmente naquele momento ela agarra a sua capa, segurando, ele foge. Aqui está um segredo muito grande, que muitas das vezes, irmãos, fugir não é sinônimo de covardia. Não quer dizer que você está fracassando, ao contrário. Muitas das vezes o fugir na Bíblia é sinônimo de vitória, é sinônimo de refúgio. A Bíblia diz que Davi fugiu de Absalão, seu filho. Absalão queria matar o próprio pai Davi. Arrumou um exército, vamos matar, vamos tomar o reino dele. E a Bíblia diz que Davi fugiu. Eu te digo, Davi fugiria? Nunca. Davi era um homem de guerra. Mas por que Davi fugiu de Absalão? Para ele não matar o próprio filho, porque Davi poderia. Deu para entender? Então José, temente a Deus, o que ele vai fazer? Ele vai fugir, ele não cede à tentação. Agora aquele que está lá em iminência, que Deus exaltou, cai numa cilada, que a mulher está assediando, não, eu quero. Você entende? Cuidado com os assédios, irmãos, até ministerial. Cuidado com assédios pessoais. Porque eu vou te falar um negócio aqui sério, irmão, unção, ela é muito boa. Eu estou ficando de pé, descalço aqui. Que ela também traz um perigo. Existem muitos homens de Deus que eles têm que vigiar muito, sabe por quê? Porque o assédio vem. Vem e vem mesmo. Para derrubar, para acabar com tudo. Então nós temos que tomar muito cuidado com a unção que nós vamos carregar. Hoje mesmo nós temos que tomar muito cuidado com a graça que nós já carregamos sobre as nossas vidas. Porque os assédios virão. Para quê? Porque o assédio vem para arrebentar o seu ministério. Você entende? Se José ele se relaciona com a esposa de Potifar, aí a morte viria. Aí José desceria a cova. Mas José estava dentro do propósito de Deus. José era temente a Deus. José, ele não esqueceu os princípios que ele aprendeu com seu pai. Um dos segredos, irmãos, é você temer a Deus e não esquecer dos princípios da palavra do Senhor, o qual você aprendeu, foi ensinado. Porque infelizmente, irmãos, tem pastores que a mulher, ela, cara de pau, ela canta o pastor perto da esposa. E ela fala, está aqui no telefone, me liga depois, é meu zap, viu? Infelizmente, é desse jeito. Tem homens que cantam a esposa do pastor, assim, ô mano, depois eu quero bater um neto contigo aqui. Só contigo, né? Deixa seu esposo não canta. Infelizmente, é realidade. Mas sabe o que é, irmãos? Não é que você é bonitona, não. Não é que você é bonitão, não. É por causa da unção. A unção que tu carrega. Por que a mulher está sediando José? Por causa da promessa. A mulher falou, opa, Deus é que esse homem. Opa, o negócio aqui, eu vou dar um jeitinho. Só que José temia a Deus. José ele temia os princípios que ele aprendeu na sua casa. Então, o que acontece? A mulher está lá agarrando ele. Só nós dois. A Bíblia diz que ele sai fugido. Então, fui, irmão, corra. Sai tupicando, sai dando cabalho. Dentro dessa coisa, um cuidado assim, que todo obreiro, todo homem, toda mulher tem que ter. Nunca conversa ou aconselha, um homem aconselhar uma mulher sozinho, sem a esposa ou outro obreiro, ou mulher aconselhar um homem, ou orar por ele, fazer qualquer coisa sem ter a esposa ou um outro obreiro junto. Porque isso é dar lugar. Comece, porque eu gosto daquele que ora pra mim. Eu gosto de conversar com você, eu gosto do seu jeito de falar. E começa, e vai rodeando até engraçar. Porque assim, não. Às vezes a Danita fala, não, eu vou te passar o telefone da minha esposa, porque você conversa com ela. Aí você fala, não, conversa com a minha esposa, ou então vou levar as conversas com a pastora. Ou se ela não, eu vou te passar pro meu esposo, te passar pro meu marido, te passar pro pastor. Porque se não vigiar, a princípio não parece que é. O problema é que quando acontece de cair, a pessoa já está enlaçada. Então é vigiar, é anteceder o problema, antecipar o problema.
E isso aí é sério, irmão, muito sério. Tem que tomar cuidado, muito cuidado. A nossa integridade a Deus e aos homens tem um peso, tem peso. José, para não pecar contra Deus e o seu senhor Potifar, sai fugido de casa, pois a esposa de seu senhor assediava para que ele tivesse relação com ele. No fugir dessa trama, a roupa de José ficou nas mãos daquela que o denunciaria e cuja denúncia levaria para a masmorra. Não importa, irmãos, o lugar que você vai, o que vai vir, mas importa a sua integridade com Deus e com os homens. Entendeu? Então, assim, o que manda aqui é a sua inocência diante de Deus. Tramou, não tem problema não. Enganou Jacó, morreu, não tem problema. O que manda é a sua consciência com o Senhor. Não tem nada melhor do que a sua mente falar assim, eu estou em paz, porque eu não devo. Eu estou em paz e Deus é comigo e eu não temo que está por vir, ainda que seja prisão. E foi o que aconteceu. A mulher grita, né, ela vai usar de trama agora, porque o negócio assim, é a prova que eu tenho, está na minha mão. E a mulher tem voz, entendeu? A mulher tem voz. Potifar, não querendo acreditar, mas está ali a prova. Observa que é outra prova assim, que usa de José, a peça de roupa. Uma foi a prova da túnica de várias cores. Não, está aqui a capa, está aqui, ó, tá para provar. Mas não te Deus. Só Deus sabe tudo. O que importa é que o teu coração esteja transparente diante de Deus. E ainda que todo mundo fala, não, realmente, eu fiquei sabendo, fulano me falou de fonte segura. Irmão, pode ter certeza, não importa como vão difamar e te lançar lá embaixo, mas quando for a hora de Deus, aquele que te justifica, vai te exaltar e vai te honrar, e muitos vão ficar envergonhados. Desde que você esteja alinhado com Deus, porque se você vacilar, o próprio Deus também vai ser juiz sobre a sua vida, ok? Então nós vemos aí que com essa atitude, infelizmente, José ele sai fugindo, mas infelizmente como a mulher tem voz, José vai parar na prisão. Aí em Gênesis 40, versículo 12 e 14, nós vamos ver José lá na prisão. Mesmo na prisão, Deus está com José. Amém? 12 e 14, capítulo 40. Então disse-lhe José, esta é a sua interpretação, os 3 anos são 3 dias, dentro ainda de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa. Olha para você, bem interessante. José, irmãos, por causa da fidelidade, da sua integridade, vai parar na prisão. Lá na prisão, Deus exalta José. José ele vai ser chefe ali da prisão. Depois você lê meu texto em casa, você vai ver que em cada situação, quando Deus é com José, Deus sempre tem uma porta aberta. Não importa o lugar, se você está indo diante do Senhor, está reto, Deus ele vai criar situações para quê? Para que você continue dentro do propósito do Senhor. Na prisão, 2 homens vai ter 2 sonhos, cada um sonha um sonho. E quem está lá? José. E José vai interpretar os sonhos. Ele da interpretação que em 3 dias seria enforcado, ia perder a cabeça. O outro seria restaurar o seu cargo, que é copeiro mor, né? Que dava a taça de vinho na mão de Faraó. Tinha que experimentar antes, né? Bebia, porque se tivesse veneno morreria. Então, dentro dessa situação, ou seja, Deus está abrindo uma porta. Deus está trazendo ali, ou seja, uma oportunidade dentro daquela prisão. Ou seja, irmãos, os sonhos de Deus não param. Tu pode estar na caverna, mas os sonhos de Deus estão acontecendo dentro da caverna da tua vida. E embora você não entenda, imagina o que passa na cabeça de José. Não estou entendendo. Livre de morte, agora honrado na casa de Potifar.
assediado. Eu me mostro agora íntimo diante de Deus, estou na prisão. Parece que vira uma salada, não vira na cabeça da pessoa, mas eu tenho certeza e convicção que José, embora assim, se sentindo injustiçado, ele sabia, ele tinha convicção que Deus estava com ele, ao ponto de Deus exaltar ele na prisão. Aí os dois homens têm os sonhos e José interpreta os sonhos, cujo desses sonhos vai ser uma porta que Deus está preparando para José, para as etapas finais, para o cumprimento das promessas de Deus sobre ele. Então entenda uma coisa, quanto mais você pensar assim, mais o poço está fundo, mais a lama está terrível, tenha em mente que mais perto você está de alcançar as promessas de Deus sobre a sua vida. José pensa assim, agora acabou para mim, agora estou na lama. Não, ele está mais perto que ele possa imaginar do cumprimento dos sonhos que ele tem lá atrás, que Deus mostrou para ele. Ele está mais perto que ele possa imaginar e se cumprir em sua vida. Então nós vemos o quê? Que ele vai falar para o moço, olha, quando você for restaurado no seu cargo, intercede a Faraó por mim. Fala de mim para ele, porque eu estou aqui injustiçado, eu fui vendido pelos meus irmãos. Aí o copeiro falou, não, pode deixar comigo, eu vou interceder. O que acontece? O copeiro esquece. Ele esquece. Mas era propósito de Deus. Você já viu que negócio? Pô, lembra de mim, só, né? Estou aí pregando aí, já aconteceu isso comigo, irmão. Quando eu estava viajando, pô, vai lá, né? E fala do seu pastor de meu ministério lá. Nunca. Até hoje, 10, 12 anos. Mas é Deus no negócio. Foi, puxa vida, Deus me usou para ele, né? Está bem falar de mim lá, né? Para mim ir lá ministrar e fazer. Irmão, enquanto não for o tempo de Deus, não adianta. José lhe pediu, não, intercede por mim, fala de mim para Faraó, que eu fui vendido pelos meus irmãos aqui, foi uma injustiça. E o copeiro falou, não, eu vou falar. E cumpriu, irmãos, o sonho, né, do copeiro. O outro morreu, o padeiro morreu, foi enforcado, e o copeiro foi restituído. Só que aí passam-se 2 anos. 2 anos. Esqueceu José por 2 anos. Mas na verdade, irmãos, não era o tempo. Enquanto não for o tempo, descanse, continue servindo, continue passando pelo processo da moenda, ainda que doa, sabe? Mas quando chegar para a minha hora, irmãos, pode ter certeza, aquilo que esqueceu vai lembrar. E outra, Deus vai criar situações. Ou seja, quando Deus está no controle, o próprio Deus, ele se incumbe de criar situações para que as promessas dele venham a se cumprir em sua vida. Amém? Na prisão, Deus prepara uma nova oportunidade para José. Agora na prisão, José, sem entender, pode ter pensado, como estando em um lugar de honra em um momento, mas agora em um lugar de desonra. Poderemos passar por situações que ficaremos confundidos, sem entender nada, mas ainda que fiquemos confundidos, Deus, por sua vez, está no controle. Através de 2 sonhos que José interpreta, um deles vai gerar uma esperança, o sonho do copeiro-chefe. Amém? Agora, o tempo de Deus não é o nosso tempo, é o que nós estamos falando. José pediu, mas depois de 2 anos, que o copeiro vai lembrar dele. Ok? Gênesis 41, do verso 1 e verso 9 e 12. Olha para você ver. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Versículo 9. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo, das minhas ofensas me lembro hoje. 12. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes os nossos sonhos, e ele interpretou-nos os nossos sonhos. E cada um ele interpretou conforme o seu sonho.
e como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo e ele foi enforcado. Ou seja, falando do padeiro-chefe. Então, depois de 2 anos inteiros, Faraó vai ter sonhos. Faraó vai sonhar. E Faraó conta os sonhos para os seus ali. Ninguém deles pode interpretar os sonhos. Aí nesta hora o copeiro vai lembrar de quem? De José. Ou seja, Deus está no negócio. Chegou o tempo, irmãos, chegou o tempo, acabou. Deus, ele cria situações que ninguém imagina. Faraó sonhou, ficou perturbado com o sonho, contou para os seus astrólogos, seus adivinhos, ninguém dá interpretação. Está lá o copeiro, falou, opa, das minhas ameaças eu lembrei agora. Quando eu pequei contra o Senhor, errei, fui para a prisão, lá tinha um moço hebreu. Eu sonhei e o padeiro também sonhou, e nós contamos para ele, ele deu interpretação e aconteceu tudo. Aqui se abre a porta. Amém? Aqui se abre uma nova oportunidade para José. Chegou o tempo de José. Depois de 2 anos em que interpretou o sonho de copeiro, agora José é levado até Faraó, pois o mesmo teve sonhos que ninguém podia interpretá-los. Deus vai criar situações para que cada promessa em sua vida se cumpra. Agora José não só interpreta o sonho de Faraó, mas é nomeado governador de toda a terra do Egito. Lindo isso, né? Não foi fácil para José passar, irmãos. Vai ter momentos que no nosso ministério não vai ser fácil de passar. Não vai ser fácil mas nós vamos passar. Se nós estivermos conectados com Deus e Deus estiver conosco, pode nos exaltar e pode nos lançar nas prisões por causa de inveja e difamação. Deus, independendo do lugar, Mateus, Ele vai criar uma situação, Ele vai gerar uma porta para cumprir as promessas de Deus na nossa vida. Irmãos, uma vez que Deus sonhar com você, ninguém pode interromper os sonhos de Deus na sua vida. Ninguém pode abortar os sonhos de Deus sobre a sua vida. Ninguém, nem os irmãos de José, nem Jacó pôde abortar os sonhos de Deus de José. Nem a esposa de Potifar com as mentiras pôde abortar os sonhos de Deus sobre José. Nem o esquecimento do copeiro pôde abortar. O mesmo lembrou, opa, eu conheci um jovem hebreu, ele interpreta, manda chamar ele. José vai se preparar, sair da masmorra, tomar um banho, se barbear, se aprontar e apresentar diante de quem? De Faraó. Irmãos, quando chegar a hora, Deus vai te apresentar diante daquilo que é a autoridade máxima. Deus vai te apresentar diante daquele que vai ser uma porta para que tudo se cumpra sobre a sua vida. O sonho de José se cumpre. Agora, como a fome é extrema por toda a terra, os irmãos de José descem ao Egito para comprar comida. E não conhecendo eles a José, ainda que José os reconheceu, então os sonhos se tornaram realidades. Toda a sua família depende de que ele agora possa alimentá-los. José dá a se conhecer seus irmãos que, envergonhados, não tinham onde colocar a cara. Porém, José não paga com a mesma moeda, mas recebe seus irmãos e seu pai na terra do Egito. Cumpriu ou não? Curva ou não curva? Curva ou não curva? José tinha tudo, irmãos, para falar assim, eu vou acabar com vocês agora. José reconhece eles, mas eles não reconhecem José. Vocês entenderam? Quem é perseguido, irmãos, aquele ditado, quem apanha nunca esquece. Quem bate, não, eu nunca te bati, não, nem te conheço. Não é verdade? Então José, irmãos, quando viu ali, ele reconheceu cada um dos irmãos. Mas interessante que os irmãos não reconheceram.
Porque quem está fora do foco perde a visão. Quem não caminha junto, nós não tem a sensibilidade de reconhecer quem é levantado por Deus. Mas quem é levantado por Deus, por mais que foi ameaçado, sofreu o que sofreu, reconhece, não sei quem é você. E eu não vou pagar com a mesma moeda não, eu vou alimentar vocês, eu vou abençoar vocês. Quiseram matar o seu ministério, quiseram vender o seu ministério, tramaram o que tramaram, mas vai chegar um dia que eles vão comer na sua mão. Você vai dar de comer para eles, você vai falar de Jesus para eles, você vai curar eles na palavra. E a Bíblia diz que quando José deu-se a conhecer, imagina, José vai passando tudo isso que aconteceu, vocês me desejaram mal, tramaram contra mim, mas era Deus por trás de tudo. Leia o 45, capítulo 45, 7 Leia, e 8. por favor. É muito interessante a resposta que ele dá, né? Ele fala assim, 45, 7 e 8. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Forte ou não? Então existem situações que nós não entendemos, mas Deus está por trás. Deus está usando das mentiras, das falácias. É igual eu falei assim, Deus trabalha de uma forma que nós pensamos, está tudo errado na nossa vida, tudo parece estar afundando, mas na verdade nós estamos dentro, nós estamos no caminho certo. Tá? E lá no final eles têm que reconhecer isso, com certeza vão reconhecer que o próprio José vai falar sobre isso. E o José fala assim, ainda tem tantos anos de fome, vai buscar meu pai. Agora imagina a notícia chegando para Jacó. E para fechar aqui agora, olha para você a lambada. Pegaram a túnica dele, não foi? Aqui, reconhece. Nem enganaram o pai. Agora os que enganaram, difamaram, vão ter que falar assim, eu não tenho nem agora para falar consigo aí. Agora imagina para eles falar, irmão João Batista. Imagina para eles falarem que José está vivo. E ter que contar o que fizeram. E contar o que fizeram. Então assim, quem que realmente foi humilhado? Quem é humilhado na história? Aqueles que sempre querem a sua derrota é que serão humilhados. Agora fala, pai, José está morto. O quê? José está morto. E para eles convencer Jacó? Não, o pai, tá não. Não, mas vocês trouxeram. Não, pai, nós tramamos. Nós fizemos isso, 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 isso. Aí a Bíblia diz que Jacó vai e fala, meu filho vive. Deixa eu ver antes que eu desça a cova. E a Bíblia diz que José recebe seu pai, recebe toda a família e sustenta em todos os anos de fome. Lindo, não é, irmãos? Então José não paga com a mesma moeda, nunca paga com a mesma moeda. Faça o que Jesus faria. Perdoa, entendendo? Libera, porque quem ganha é você. Amém? Então hoje nós falamos sobre o chamado de José. Próximo, acredito que vai ser de Moisés. Logo nós vamos estar chegando sobre os 5 ministérios. Em nome de Jesus, mas eu falei, pegar um pouco dos, tem chamado o Antigo Testamento, que vai nos ajudar muito, né? Igual Abraão, nós já vimos, Isaac, Jacó, José. Próximo, eu acredito que é Moisés, falar sobre o chamado de Moisés, né? E caminhando aí até chegarmos aos 5 ministérios da igreja. E eu creio que em nome de Jesus, né, está sendo de bom proveito aí. E volta a falar, está sendo gravado. Depois, se você quiser revisar a aula e tirar alguma dúvida, passou por de uma dúvida aqui, vamos estar conversando em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar. Pai, queremos te agradecer por essa aula. Obrigado, Espírito Santo, por mais uma vez ter nos ajudado a ministrar essas riquezas dos céus. Que ela venha a ser ampliada no nosso entendimento, no nosso coração, na nossa mente e no nosso espírito. Continue abençoando, ó Pai, cada um dos teus filhos, trazendo e gerando dentro de cada um, ó Pai, os teus sonhos, nos dando sabedoria para lidar com cada situação, até que as promessas do Senhor se cumpram na nossa vida. Desde lá nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus.
Amém e graças a Deus. Deus abençoe.